Meus irmãos, muito bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom mais uma vez estarmos reunidos, que bom ver as crianças aqui à frente, todas animadas, prestando atenção, participando do culto, cantando, não é mesmo, João? É isso, né? Excelente. Nós vamos meditar na palavra de Deus, e eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Jonas, o que lembra o profeta Jonas? O que aconteceu com ele? Ele foi engolido? Uma baleia ou um grande peixe, é isso aí? E aí ele morreu, então? O que aconteceu? Ficou 3 dias. E depois? Ele orou e ele saiu. Ele foi cuspido para perto de Nínive. Vocês conhecem a história, então, do Jonas, hein? Muito bom. É isso aí. Jonas, capítulo 3. A gente vai ler o finalzinho do capítulo 3 e vamos emendar o capítulo 4. Jonas, capítulo 3. Deixa eu abrir aqui. Opa. Jonas 3, de 5 a 10. Então, do 5 até o final. E depois emendamos o capítulo 4. Então, vou pedir que todos prestem atenção agora na leitura desse texto, tá bom? Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não o fez. Capítulo 4. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada, e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta, e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver.
Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu, e não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Que Deus nos abençoe nessa manhã, com a leitura, com a exposição da sua palavra, que Ele fale ao nosso coração. Você já ouviu falar do Clesão? Não? Clesão, gente, nunca ouviu falar? Não? O empresário Clériston Pereira da Cunha, de 46 anos, conhecido como Clesão, que morreu no complexo penitenciário da Papuda, em Brasília, sempre negou ter cometido crimes nos protestos de 8 de janeiro. Ele estava em prisão preventiva há mais de 10 meses por ordem do ministro Alexandre de Moraes, após ser preso no Senado no dia das manifestações. Nos autos, não constam provas das acusações feitas contra ele pelo Ministério Público Federal e acatadas por Moraes. Há poucos dias, após ter um mal súbito durante um banho de sol, ele morreu. Ele havia relatado que sofria de um quadro de vasculite, uma doença que provoca a inflamação dos vasos sanguíneos. Por esse motivo, ele chegou a ter episódios de desmaios e falta de ar enquanto cumpria a pena por, em tese, ter participado dos chamados atos golpistas. Se verdadeiro ou não, não sei, mas circula nas redes sociais um vídeo que aponta que o Clesão estava no seu comércio exatamente na hora em que o Senado e todas aquelas dependências foram invadidas e depredadas, e que ele havia então chegado depois disso lá. E mesmo diante das manifestações de seus advogados, apontando para um risco iminente de que ele morresse na prisão, ele não foi solto. Mesmo com um parecer favorável do Ministério Público Federal, ele não foi solto. Mesmo diante da manifestação da Defensoria Pública da União e de muita gente que pediu pela sua soltura, ele não foi solto e morreu na prisão. Mas, pastor, o que isso tem a ver com o texto de Jonas, capítulo 4, ou com toda a liturgia deste culto, que, aliás, quero parabenizar o Vitor pela confecção da liturgia e a equipe toda, pelas músicas, tudo muito bom. Tudo aponta para isso. O que isso tem a ver? Eu estou muito irado. Eu fiquei extremamente irado, revoltado. Eu estava sentado num restaurante, comendo alguma coisa, uma padaria, enfim, com a Cris, e eu vi a reportagem assim, aparecendo na tela. E aquilo tomou meu coração de ira. Falei, não é possível, gente. Não é possível que isso tenha acontecido. Não é possível que alguém, seja quem for, não tenha agido com misericórdia com esse homem. Não é possível que alguém tenha morrido desta forma. Não é possível. E naquela hora eu me vi como Jonas. Eu não quero que esse povo se converta. Eu quero que esse povo queime, arda no fogo do inferno. Eu quero ver essa gente
seja ela quem for, os poderosos da nação, que protagonizam injustiças, eu quero que eles queimem, morram e paguem pelos seus crimes. Eu quero ver isso, eu quero aplaudir isso, eu quero me regozijar com eles nas chamas, pedindo socorro e eu dizendo, bem feito, bem feito. Eu não me orgulho desse sentimento. E eu estou aqui então para expor o meu pecado e quem sabe questionar você se você já não pensou assim também. Se você, deixando o reinado de Cristo sobre todas as coisas, abandonando o senhorio soberano de Cristo sobre todas as coisas, boas e ruins, não tomou para si a justiça, a aplicação da justiça, e apontou, julgou, condenou e executou a pena, ainda que seja isso no seu coração e na sua mente, mas o seu fez. É para isso que eu estou aqui hoje, para colocar o nosso coração desnudo diante de Deus, o meu em primeiro lugar, e confessar isso a vocês, à luz do texto de Jonas. Muito bem. Ao considerarmos a unidade do livro de Jonas, nós podemos observar que esta seção que lemos, ela guarda íntima relação com as passagens de Jonas 1:17 a 2:10. Porque é uma condição que realça a misericórdia de Deus aplicada ao próprio Jonas. A gente vai falar disso mais tarde também. Quando Deus o salva do ventre de um grande peixe, e a indignação de Jonas diante da misericórdia de Deus aplicada aos ninivitas. Jonas, primeiro, desobedece ao Senhor, fugindo para Tarsis. Depois Jonas obedece ao Senhor, indo para Nínive. Mas mesmo na obediência, a gente observa o quê? Que apesar de obedecer, o coração de Jonas não foi transformado. E Deus então escancara isso, como que dizendo, Jonas, eu sondo os corações, por isso eu sei que você fez a coisa certa, mas com a motivação errada no seu coração. Você obedeceu, mas fez isso sem alegria. Você cumpriu a ordem, na segunda vez. Mas você fez isso a contragosto. Você fez não querendo fazer. Quem era o profeta Jonas? O profeta Jonas era hebreu do norte do reino de Israel, natural de Gad-Efer, que fica em Zebulon, ao norte de Nazaré, na Galileia. Jonas era galileu. Ioná ben Amitai significa que Ioná, Jonas, era filho de Amitai, que também foi profeta e cujo nome significa minha verdade. Então, Ioná ben Amitai significa Jonas, filho da verdade. O livro de Jonas é o quinto dos 12 profetas menores, que, segundo estudiosos, ele teria vivido no início do século 8 a.C. e profetizou durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. Nesse tempo, Israel era dividido entre reino do norte, com suas 10 tribos, e o reino de Judá, que era o reino do sul, formado por 2 tribos. Jonas teria profetizado, então, sobre o reino do norte. Então, esse é o nosso personagem. Quem eram os demais personagens? Os ninivitas. Quem eram os ninivitas? Nos livros de Jonas, Naum e Sofonias, a Bíblia traz algumas informações interessantes sobre como era a vida dos ninivitas.
Sofonias 2, de 13 a 15, diz o seguinte: ele estenderá também a mão contra o norte e destruirá a Assíria, e fará de Nínive uma desolação e terra seca como o deserto. No meio dessa cidade repousarão os rebanhos e todos os animais em bandos, alojar-se-ão nos seus captéis, tanto o pelicano como o ouriço, a voz das aves retinirá nas janelas, o monturo estará nos limiares, porque já lhe arrancaram o madeiramento de cedros. Esta é a cidade alegre e confiante que dizia consigo mesma: eu sou a única, e não há outra além de mim. Como se tornou em desolação, em pousada de animais, qualquer que passar por ela assobiará com desprezo e agitará a mão. Uma cidade que outrora era muito orgulhosa de ser a maior de todas, um dia viverá em desolação. O sítio arqueológico da região da antiga Nínive e escritos antigos também fornecem detalhes importantes sobre como viveu o povo que habitou naquela terra. Primeiro, os ninivitas eram muito idólatras. Parece que a vida na cidade de Nínive estava intimamente ligada ao culto a Ishtar, a deusa da fertilidade e da guerra. Mas além desta divindade, os ninivitas também adoravam a outros deuses, como Nabu e Nisroque. Segundo, os ninivitas, como parte do Império Assírio, ficaram muito conhecidos na história por sua crueldade. Inclusive, no livro do profeta Naum, este povo e sua cidade são apresentados como a personificação da crueldade, da brutalidade e do mal. Naum 3:1, por exemplo, cita: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. As atrocidades cometidas pelos assírios, de quem a capital era Nínive, em suas ofensivas, mostram que eles estavam entre os povos mais sanguinários da antiguidade. De acordo com registros históricos, os ninivitas se orgulhavam de executar suas vítimas para depois expor seus corpos destroçados publicamente. Em certos períodos da história dos ninivitas, parece ter sido comum entre eles algumas práticas de tortura, como furar os olhos, esfolar vivos, esfolar é tirar a pele, arrancar a pele, esfolar vivos e arrancar partes dos corpos de seus prisioneiros, principalmente orelhas e narizes. Além da violência física, a injustiça social também era marca da sociedade ninivita. Portanto, o povo ninivita ficou conhecido na história por sua desonestidade, arrogância, impiedade e falta de escrúpulos. Era um povo materialista que tinha um desejo insaciável de poder e domínio. Lembra da aula de agora há pouco aqui na igreja, no templo? Repito, eram materialistas e tinham um desejo insaciável por poder e domínio. E para satisfazer esse estilo de vida impiedoso, eles recorriam às guerras. Este é o povo contra o qual, ou a favor do qual, Jonas não quis pregar. Não, eu não vou. Os ninivitas, o Senhor está me mandando ir pregar para os ninivitas. Não vou. Como que dizendo a Deus: o Senhor não sabe quem é esse povo? Não, não é possível. O Senhor está me mandando pregar contra esse povo maldoso, cruel, violento, um povo que é nosso inimigo? Não vou. Não vou. Então, em primeiro lugar, meus irmãos, Jonas se indigna.
e desconsidera a misericórdia de Deus sobre os ninivitas. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois eu sabia do quê? Eu sabia quem é o Senhor. E eu sabia que o Senhor é um Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que te arrepende do mal. Senhor, eu quero morrer, me tire a vida, porque é melhor morrer do que viver. Deus, eu não fui em primeiro lugar, porque eu sabia que o Senhor poderia promover arrependimento nesse povo. Eu não quero ver esse povo arrependido. Não quero. Nenhum homem tem o direito de questionar, nem ressentir-se do amor de Deus derramado para salvar o homem do pecado e da destruição. Nenhum homem tem o direito de questionar, nem ressentir-se do amor de Deus aplicado contra pecadores. Mesmo os piores pecadores, mesmo aqueles que praticam atos extremamente odiosos, nenhum homem pode se indignar pela misericórdia de Deus. Não podemos. Os ninivitas estavam longe do perdão e da misericórdia se dependessem apenas dos homens. Afinal, meus irmãos, quem iria perdoá-los? Que povos demonstrariam compaixão em favor dos ninivitas? Nenhum. Ninguém gostava dos ninivitas. Eles conquistavam outros povos, eles matavam as pessoas, eles violentavam as pessoas, torturavam. Como alguém poderia gostar dos ninivitas? Ninguém. Ah, porque foi Jonas? Provavelmente qualquer um outro se colocaria na mesma posição de Jonas. Não. Os ninivitas não. Ananias teria pregado também. Ananias, lembra de Ananias? Deus falou: cuida de Paulo. Paulo? O senhor não sabe quem é Paulo, não? Mas Ananias aqueceu e obedeceu. Ananias acho que era mais crente que Jonas. Mas irmãos, vejam só. Jonas pregou mensagem simples, com pouca vontade, e o que aconteceu? 120 mil homens se converteram. Eu já falei sobre isso aqui. A gente às vezes destaca no Novo Testamento, Pedro pregando e 3 mil almas se convertendo. Jonas pregou e 120 mil se converteram. Você consegue imaginar isso? 120 mil pessoas, consegue imaginar isso? Se arrependa aí, que senão o negócio vai complicar para vocês. Sai com desdém assim, né? Querendo que eles não ouvissem a mensagem. Ouviram. Se arrependeram. Se vestiram de saco e cinza, proclamaram jejum. O rei mandou que até os animais jejuassem. Não dá nada para os animais. Vamos nos arrepender. Quem sabe Deus age com misericórdia com a gente? Deus agiu com misericórdia. E Jonas se indignou, se irou, a ponto de pedir a morte. Não. Eu não quero nem ver isso. Eu não quero ver a misericórdia do Senhor aplicada a esse povo, não. Eu quero morrer antes disso. Os ninivitas estavam longe do perdão e da misericórdia se dependessem apenas dos homens. Quem aplicaria misericórdia aos ninivitas? Por isso eles precisavam do perdão de Deus. O único que poderia mudar corações tão endurecidos pelo ódio e pela violência. O único. O único capaz de mudar o meu coração e o seu coração. O único. Então, Jonas se indigna e desconsidera a misericórdia de Deus sobre os ninivitas, e nenhum homem pode fazer isso.
Quem sabe agora você seja capaz de pensar em alguém que você não gostaria que Deus salvasse. Já pensou nisso? Eu queria que essa pessoa experimentasse o fogo do inferno. Não queria vê-la arrependido. Já passou isso na sua cabeça? Já pensou em alguém? Alguém, gente de hoje, gente do passado. Já pensou se você chega no céu, Hitler está lá? Aqui no céu a gente não vai ter essas manifestações de pecado, né? Mas vamos imaginar que aqui você soubesse, Hitler foi para o céu. Um anjo aparecesse aqui, Hitler foi para o céu. Não, Hitler? Não é possível. Não. Hitler não pode ir para o céu, gente. Já pensou? Aquela pessoa que te prejudicou, aquela pessoa que te envergonhou, aquele chefe desgraçado. Sabe o que é desgraçado? Alguém fora da graça. Não tem a graça de Deus. Aquele chefe desgraçado que acabou com a sua vida, que acabou com a sua saúde emocional. Sabe disso? Então, você não pode se indignar se Deus salvar ele. Você tem que se alegrar com isso. Vamos em frente. Bom, diante desse quadro, o que Deus faz? Bom, eu vou ter que ensinar para Jonas o que é misericórdia. Eu vou ter que ensinar. Jonas tem que aprender uma lição. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma. Ele fez uma enramada, uma espécie de uma cobertura, né, para tentar se livrar do sol. Repousou debaixo dela à sombra até ver o que aconteceria à cidade. Veja, Jonas ficou ali na expectativa, né? Eu acho que ele tinha esperança ainda de Deus voltar atrás. Quem sabe Deus, diante daquilo que eu falei, da minha indignação, quem sabe Deus fala, não, é verdade, né? Jonas, acho que tem razão, acho que eu vou destruir esse povo aí. Então ele ficou na expectativa ali, né? Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, algumas versões chamam de aboboreira. Era uma espécie de uma trepadeira que subiu, né? E fez sombra para Jonas. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo. Olha Jonas se irou em demasia por causa da misericórdia de Deus. Mas Jonas se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, o Deus soberano, o Rei eterno, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. Quando se ouve o vento calmoso oriental, Deus mandou uma brisa ali para refrescar Jonas. Não, o vento calmoso oriental é famoso por sua temperatura cauterizante, do qual nem mesmo a sombra de um abrigo pode proteger o homem. Quando Jonas chegou ao ponto de não suportar mais o calor, clamou pelo alívio da morte pela segunda vez. Se na primeira vez Jonas desejou morrer por causa do seu desespero interior, da sua indignação, por conta da misericórdia de Deus aplicada aos ninivitas, a segunda vez, Jonas queria morrer por causa do seu desconforto físico. Eu não estou aguentando isso aqui. Quero morrer. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. Meus irmãos, Deus já havia livrado a Jonas, por sua graça, do ventre do grande peixe. Quem que é esse menino aqui? É o Pedro. Ele está camuflado aí, né? Deus já havia livrado Jonas. E Jonas precisava compreender o que significa misericórdia, o valor da misericórdia. Porque a destruição não veio sobre Nínive como Jonas desejava, mas a destruição veio sobre a planta que nasceu num dia
e morreu no outro. Deus expôs o coração de Jonas. Jonas, você tem misericórdia de uma planta que você não contribuiu em nada para ela nascer? Uma planta simples, nasce num dia, morre no outro. Você se alegra com essa planta, ela morre, você fica desesperado por isso, tem compaixão da planta, mas não tem compaixão de 120 mil pessoas que não são capazes de discernir a mão direita da mão esquerda, não são capazes de discernir o certo do errado. Na primeira vez, Jonas ficou irado, pois Deus não destruiu os ninivitas. Da segunda vez, Jonas ficou irado, porque Deus destruiu a planta. Jonas teria se alegrado com a destruição de pessoas e se desesperado, se indignado com a destruição das plantas, de uma planta. Olha a escala de valores de Jonas. Parece que Jonas, pelo menos aqui, né, amava mais as coisas do que as pessoas. Mas a lógica da compaixão não pode coisificar pessoas, nem personalizar coisas. É claro que o cuidado com a criação, de maneira geral, é uma necessidade e uma ordem dada aos homens, mas nós não podemos confundir o valor de uma planta com o valor de uma pessoa. Aliás, nós não podemos confundir um valor de um cachorro com o valor de uma pessoa. Tem muita gente, tem gente crente, inclusive, que diz, eu amo mais cachorro do que gente. Entre salvar o cachorro caramelo e um ministro do Supremo Tribunal Federal, que eu não vou dizer o nome, alguém diria, eu vou salvar o cachorro caramelo. Parece engraçado, gente. É engraçado até, mas não pode ser assim. Claro, se a gente puder salvar o cachorro caramelo também, o cachorro caramelo é tudo de bom, né, gente? O vira-lata caramelo. Mas eu não posso inverter uma escala de valores que Deus mesmo estabeleceu. Pessoas são mais importantes do que todo o restante da criação. Pessoas são mais importantes do que coisas. 120 mil pessoas são mais importantes para Deus do que uma planta que nasce num dia e morre no outro. E Jonas precisava aprender essa lição. Ele tinha que aprender essa lição. Deus, então, faz esse jogo com Jonas. Como que dizendo, está vendo só? Existe compaixão aí no seu coração. Existe. Mas não por pessoas. Existe indignação aí no seu coração, mas não por pessoas salvas, né? Você está indignado porque a planta morreu, mas não está indignado porque pessoas foram salvas, porque pessoas que estavam perdidas no pecado, né, foram salvas, não está feliz com isso. Olha o seu coração, Jonas, eu estou abrindo o seu coração, estou mostrando o seu coração a você, presta atenção da forma como você está pensando, raciocinando, você não pode pensar dessa forma, Jonas. Mas Jonas continuou cabeçudo. E na realidade, então, meus irmãos, Deus revela o seu caráter santo e perdoador. Deus é justo, Deus é justo. Mas Deus é santo e perdoador. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Ou seja, os ninivitas eram seres humanos, homens, mulheres e crianças, objetos da criação especial de Deus, objetos do amor de Deus. Uma simples planta como a boboreira, assumindo que era uma boboreira, não podia entrar em comunhão pessoal com Deus. É criação de Deus. Mas não podia entrar em comunhão pessoal com Deus. Nem o pecado poderia corrompê-la. A preocupação de Jonas pela planta era egoísta. Ele sentia a sua destruição porque ele servira para o seu
conforto pessoal. Mas a providência de Deus sobre o ser humano é de outra ordem. A ação de Deus em favor dos ninivitas é redentora. Deus é aquele que veio buscar e salvar os perdidos. E só Ele pode fazer isso. Pastor, só Deus poderia salvar os ninivitas, não é mesmo? Sim, é claro. Mas só Deus poderia salvar eu e você. Só Ele. O Novo Testamento confirma essa história, confirma esse relato bíblico veterotestamentário. Mateus 12, de 38 a 41. Então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver de tua parte algum sinal. Ele, porém, respondeu: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites, crianças, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Não, grande peixe. Grande peixe. Então vamos lá, no 2, vai. Todo mundo junto, grande peixe. 1, 2. No grande peixe. Como esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Jesus está falando isso no Novo Testamento. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Se pecadores miseráveis, desgraçados, violentos, cruéis, como os ninivitas, ouviram a pregação de Jonas, se arrependeram, uma pregação muito meia boca, aqui está quem é maior do que Jonas e vocês não estão ouvindo. Há mais misericórdia aplicada aos ninivitas do que a vocês. É isso que Jesus está falando. Vocês são os doutores da lei, vocês são os especialistas na lei, vocês se arvoram de ser o povo da aliança, mas os ninivitas deram ouvidos, vocês não. Lucas 11, 29 e 30. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas, porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o Filho do Homem o será para esta geração. Jesus está dizendo: a história de Jonas é verdadeira. Os ninivitas se arrependeram mesmo. É verdade. A pregação de Jonas surtiu efeito. É verdade. Meus irmãos, eu concluo dizendo o seguinte: o livro de Jonas termina falando não apenas da conversão dos ninivitas, mas da rebelião de Jonas. Enquanto os pagãos se derretem, o profeta endurece. Enquanto os que viviam nas trevas correm para a luz, aquele que conhecia a luz caminha em direção às trevas. Enquanto os pagãos buscam o favor de Deus, o profeta se insurge contra Deus. Enquanto os ninivitas clamam pela compaixão de Deus, Jonas fica irado por causa da compaixão de Deus. Vejam como um coração de alguém, crente inclusive, pode acomodar dentro de si o pecado. Como o nosso coração pode nos enganar a ponto de nós deixarmos de valorar como Deus valoriza aquilo que é mais importante em detrimento do que é menos importante. É por isso que eu e você precisamos guardar o nosso coração. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Eu preciso guardar o meu coração. Por isso eu preciso dizer aqui para vocês, que Deus tenha misericórdia do ministro Alexandre de Moraes.
que Deus tenha misericórdia de outros tantos, autoridades, todas elas, de um ou de outro lado do espectro político. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas, que elas achem lugar de arrependimento, que elas sejam salvas pelo Senhor, e que nós nos regozijemos com isso, que eu me alegre com isso, que você também se alegre com isso. Por isso eu quero propor um exercício aqui, prático. Eu quero convidar você a sondar o seu coração e trazer à memória aquela ou aquelas pessoas que você já pensou, eu quero que esse miserável sofra. Não é? E eu queria que você orasse por elas agora. Você pedisse a Deus: Senhor, salva essas pessoas. Pastor, não gosta do Bolsonaro, ora por ele. Não gosta do Lula, pastor, ora por ele. Ora para Deus salvar. Ora. Pastor, mas tem um bandidinho lá na minha rua, lá, é o dono da boca, está desgraçando a vida das nossas crianças, vendendo droga para todo mundo. Ora para Deus salvar ele. Ora, e se alegre quando Deus salvar. Você viu o que aconteceu? Deus salvou 120 mil ninivitas. Glória a Deus. Ou você viu o que aconteceu? Deus salvou o Lula, a Janja, o Bolsonaro, o governador Tarcísio, o prefeito, o secretário X, o ministro tal, o senador fulano. Deus salvou o pai de santo lá na minha rua. Deus salvou, transformou a vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que fazer parte disso. A gente tem que orar. Tem que orar para que Deus controle nosso coração. A mensagem de hoje tem um título: não se deixe dominar pela ira. Não deixe o seu coração ser dominado pela ira, porque você vai virar alguém amargo, seu coração vai ficar rançoso, vai fazer mal para você, e não vai glorificar a Deus. Isso pode fazer você inverter a ordem das coisas, se alegrar com aquilo que não deve se alegrar, se entristecer com aquilo que deveria se entristecer com o que deveria se alegrar, e se alegrar com o que deveria se entristecer. Não pode ser assim. Então convido você a trazer ao seu coração agora alguém que porventura você não gostaria de ver salvo, mas agora a gente vai mudar isso aqui, né? Ore pela salvação dessa pessoa. Amém? Vamos orar? Pai bendito, nós cremos com o nosso coração e confessamos com a nossa boca que Cristo reina, é o Rei desse mundo, é o Rei do universo, é o Rei da glória. E como cantamos há pouco aqui, rogamos a Ti: reina hoje, Senhor, reina sobre o meu coração, reina sobre os nossos corações. Reina de tal maneira, Pai, que a indignação ou a ira, segundo a Tua palavra prescreve, irai-vos, mas não pequeis, seja contida, controlada, dominada, e que nós não nos deixemos dominar pela ira, muito pelo contrário. Que o nosso coração seja cheio de misericórdia e compaixão, porque assim como o Senhor teve compaixão de Jonas, o Senhor também teve compaixão de nós. Usa-nos também, ó Deus, como mensageiros da Tua palavra, para pregar não só a gente agradável, gente a quem nós amamos, mas que possamos pregar àqueles que não nos são muito achegados, ou pessoas más e cruéis,
que nosso coração esteja disposto a falar do amor de Deus a elas, e se elas se converterem, que o nosso coração se alegre com isso. Eu peço que o Senhor salve, Pai, as autoridades do nosso país. Salve o nosso presidente, salve os seus ministros, salve os ministros da Suprema Corte, das demais cortes superiores, de todos os magistrados do Poder Judiciário, os membros do Ministério Público, deputados federais, estaduais, vereadores, governadores, prefeitos, todos aqueles que exercem a autoridade, ó Deus, em cujas mãos está o poder de favorecer ou de prejudicar pessoas com suas atitudes, ó Deus, salva estas pessoas em nome de Jesus. E que nós nos alegremos com isso, que haja festa, celebração. Quando nós oramos, salva a nossa nação, Pai, nós queremos também incluir nesta oração tão genérica, pessoas, rostos, nomes. Salva essas pessoas, Pai. E que o nosso coração esteja disposto a orar por elas e a desejar verdadeiramente que elas sejam redimidas por Cristo. Livra-nos de uma indignação tal, de uma ira tal, pecaminosa, como a que Jonas apresentou diante do Senhor. Livra-nos disso. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o nosso coração. Dá-nos o coração de Cristo, que irou-se diante das indignidades, diante da perversão humana, se indignou inclusive diante do mau uso da religião. Dá-nos um coração como o de Cristo, um coração que se irou, se indignou justamente, mas sem pecar. Ele é o nosso modelo, o nosso paradigma, que possamos olhar sempre para Ele e ver que em seu ser, que é repleto de justiça e verdade, também estão presentes o amor e a misericórdia. Nós pedimos essas coisas ao Senhor, em nome de Jesus. Amém.